Olá a todos, obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar prestigiando aqui mais um curso, mais um tema, de qual eu gosto muito de falar, justamente por ser um tema que a maioria dos professores de luta não tem acesso. A gente sabe que não é necessário ser formado em luta para ser formado em educação física para dar aula de luta, mas a formação acadêmica é algo que ajuda muito os professores a terem um norte, a saber o porquê das coisas, a saber como é que é a progressão do aluno. E nesse curso a gente tenta mostrar um pouco disso. Falar da pedagogia, das bases científicas ali da pedagogia, né, do que a gente aprende na educação física e como levar isso para a aula de luta, melhorando a nossa aula, melhorando o rendimento do aluno, fazendo com que obtenha, a gente desenvolva estratégias para obter o melhor do aluno. Eu tenho anos de prática já nas lutas, pratico luta desde meus 4 anos de idade, fiz anos de judô, fiz anos de jiu-jitsu, faço anos de jiu-jitsu, ministro aula de jiu-jitsu até hoje. E com certeza a faculdade foi esse divisor de água que eu expliquei para vocês, justamente por causa dessa coisa de me dar ferramentas para entender melhor o meu aluno, para entender melhor o porquê alguns conseguem realizar algumas atividades, outros nem tanto, porque alguns precisam de mais estímulos, porque a gente precisa aprender a fracionar movimento. Então, com certeza, essa formação acadêmica me ajudou muito nisso. E eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho disso, tá? Um pouquinho de como a gente pode entender o desenvolvimento do aluno, seja da criança, que é uma das bases mais importantes, até um pouco do alto rendimento. Vou falar um pouco do alto rendimento, até como identificar algumas coisas no alto rendimento, tá? E a primeira coisa vai ser a gente definir pedagogia. Eu fiz questão de deixar essa definição de pedagogia aí para vocês, tá? Porque ela é uma ciência que trata a educação de jovens, junto com o conjunto de métodos que asseguram adaptações no conteúdo para todo mundo, tá? Ela é essa ciência. E junto dessa ciência, a gente vai trazer alguns fatos que, de certa forma, fazem parte do processo pedagógico. As artes marciais elas estão em constante evolução, desenvolvimento. No jiu-jitsu, por exemplo, os campeonatos têm tido cada vez mais cheios. Se eu não me engano, o brasileiro de jiu-jitsu de 2023 teve mais de 7 mil competidores inscritos. E o número não para de crescer. Tá? Se a gente pensar que só no brasileiro tiveram 7 mil inscritos, a gente pode multiplicar por um N infinito de praticantes ao redor do mundo. E com certeza, daqui a alguns anos vai ser cada vez maior esse número. A tendência é essa. E será que você, professor, tá apto a trabalhar com esse público? O desenvolvimento das estratégias e abordagens das aulas deve acompanhar o ritmo. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Em muitas academias, o processo é o mesmo há anos. Eu sempre falo que isso é uma herança ruim das lutas. Os métodos são passados de geração em geração. O seu professor fez com você e você faz com o seu aluno e o aluno dele vai fazer com você, sem quebrar essa corrente, sem perguntar o que fazer para evoluir se aquilo estava certo. E é aí que justamente o conteúdo acadêmico, a pedagogia, vai trabalhar para que você quebre essa corrente e se pergunte dos porquês e que passe a entender o que aquilo ali, se realmente é bom, quais são as vantagens, como a gente pode melhorar aquilo que foi passado para a gente e como a gente pode ensinar aquilo que foi passado para a gente. O fato do professor de luta ter sido atleta, um bom atleta, não quer dizer que ele vai ser um bom professor. E uma coisa que se confunde muito é que o que a gente fez, o que aquele professor fez, aquele atleta fez, desculpe, o que o atleta fez, não quer dizer que se ele replicar aquilo ali em outras pessoas vai dar certo. Eu mesmo, na minha preparação física, no meu trabalho de preparador físico, eu nunca replico um treino de uma pessoa para outra, mesmo que tenha dado certo, eu consegui atingir os objetivos com aquela pessoa, fomos campeões, eu não posso replicar aquilo com outra pessoa. Eu sempre levo como base algumas coisas do trabalho de um para o outro,
mas não posso replicar porque as pessoas são diferentes. Elas respondem, elas recebem informações de formas diferentes. E aí a gente se depara com essa triste verdade, que muita gente ainda acha. Luta não é violência. Muitas pessoas ainda acreditam que a luta se promove com violência, agressão. A formação acadêmica do professor contribui muito para a gente quebrar essas ideias, pois qualifica o mesmo para desenvolver cada vez melhor suas aulas e o potencial de cada aluno. Dificilmente algum praticante de luta nunca passou por essas situações, que pessoas, às vezes até familiares mesmo, achavam que era mais agressivo, aquelas brincadeiras, não mexe com ele não porque ele é lutador de jiu-jitsu, não mexe com ele não porque ele é lutador, que só desconstrói o que na verdade é a luta, né? O que são as artes marciais. O próprio nome diz, é uma arte marcial. Aquilo tem toda uma cultura, uma disciplina, um, um, uma progressão por trás daquilo. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho de cada coisa, de erros que a gente acaba cometendo nesses processos. Um primeiro erro que acontece quando a gente ignora a progressão pedagógica é a precocidade esportiva. Ela acarreta inúmeras injúrias de ordem psicossocial, fisiológicas, como, por exemplo, medo, ansiedade, agressividade, perda do apetite, alteração de humor, que são diversas lacunas do desenvolvimento motor, podem causar diversas lacunas do desenvolvimento motor, aumento de lesões, afastamento do círculo de amigos familiares. Isso tudo devido à precocidade. A gente querer que aquele aluno entregue para a gente muito antes do que ele pode. Eu estava assistindo uma entrevista com um grande atleta aí, foi campeão diversas vezes no BJJF, e disse que as pessoas, na entrevista, na matéria, dizendo que eles estavam no restaurante almoçando, pô, o cara sumiu, cadê o cara? O cara tava brincando com crianças. Era um lutador jovem, aí o cara falou assim, viu? Pô, isso foi tirado dele, ele, porra, o cara é aquilo ali, aquela inocência. Isso tá errado. Isso é precocidade. Você tirou aquela criança muito nova de onde ele devia estar e quis especializar muito, que é o segundo tópico que a gente vai falar. E aí você criou um problema ali. Ele pode até ser um atleta, ele pode até ser um cara duríssimo, ser campeão, mas ele sempre vai apresentar alguns problemas, justamente porque o processo dele foi errado. Tá? No meu trabalho de preparação física, eu não atendo crianças abaixo de 14 anos. Aí muita gente fala, mas fulano atende, mas já se sabe que musculação não faz mal, já é 500 coisas. Mas por que eu não atendo crianças abaixo de 14 anos? Porque na maioria das vezes é o pai que quer. Crianças de 12, 13 anos, teve um pai que falou para mim com o filho dele, não, mas ele sabe o que ele quer ser campeão, não sei o quê. Desculpa, mas ele não sabe o que ele quer. Na verdade, ele está sendo motivado por normalmente um pai frustrado. O pai espelha na criança, às vezes a criança até leva jeito, a princípio gosta, mas ela não entende ainda toda a doação que ela vai ter para fazer esse desenvolvimento. Então, vai fazer preparação física, vai treinar aqui, vai treinar ali, vai treinar naquele lado. Não é bem assim. Eu trabalho com uma garota, hoje ela deve ter 16, 17 anos, eu trabalho com ela desde os 14. A gente ganhou PAN, brasileiro, mundial, digo tudo. E aí, uma vez, no início do trabalho, eu vi uma foto dela no Instagram na beira de gelo. E eu liguei pra mãe e falei, cara, o que é isso? Tá errado, não tem que fazer sua filha submeter isso, coitada lá tremendo. Aí a mãe falou assim, não, é pra relaxar. Eu falei, desculpa, se você quiser que sua filha relaxe, manda ela ir no cinema, manda ela sair com as amigas dela, porque ela tá na idade pra isso. Não de sofrer dentro de uma beira de gelo, que de certa forma, porque você quer, não vai servir. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa precocidade. E aí, passando para a especialização. A especialização já no caráter individual. Quando a gente busca uma especialização de uma ou duas técnicas, a gente impede que o praticante vislumbre a motricidade de maneira ampla, em inúmeras situações. Isso torna prejudicial tanto para o seu desenvolvimento motor quanto para uma possível condição de atleta, pois a variabilidade de técnicas aumenta e,
da imprevisibilidade das lesões. Lá na frente eu vou falar um pouquinho melhor disso, até quando eu entrar em atividades abertas e fechadas, a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Mas a gente tem que entender que no processo pedagógico, às vezes o cara faz muito bem uma coisa e a gente insiste, só faz aquilo, que é a especialização de uma ou mais técnicas, tá? A gente só deixa ele fazer aquilo ali. E com isso, a gente tolhe muito o desenvolvimento dele para outras coisas. Quando esses pais, por exemplo, vêm me procurar, meu filho tem 12 anos, meu filho tem 13 anos, o que eu recomendo? Deixa seu filho fazer outras atividades que agreguem no desenvolvimento corporal dele. Ginástica olímpica, ginástica rítmica, até aqueles circuitinhos que a gente vê, que o pessoal chama de funcional, geralmente aqui nas praias do Rio tem muito, isso vai ajudar muito no desenvolvimento do jiu-jitsu dele. Por quê? Porque a gente tem que pensar lá na frente, sem criar especialização de técnicas, e vai ajudar ele no conhecimento corporal, no desenvolvimento de desenvolvimento motor dele, no desenvolvimento da capacidade dele enxergar o ambiente, o espaço e a desenvoltura do corpo dele. Então, por isso que eu sempre recomendo isso aos pais. Quando o pai vem me procurar, não, fazer preparação física com você, mas ele é novo ainda, vai fazer outra atividade, vai fazer capoeira. Capoeira vai dar um desenvolvimento para a criança absurdo. E quando ele for um adolescente, já adulto, ele vai ter muito desse lastro que ele vai trazer da capoeira, da ginástica olímpica, desses circuitos funcionais. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento atlético dele. Se ele for um atleta de performance, esse lastro que ele vai trazer vai ajudar muito. E a especialização precoce também pode impedir justamente isso, aquisições de padrões fundamentais de movimento, o que pode e vai levar a um déficit de desenvolvimento, do desenvolvimento motor, justamente porque a gente está pulando essas etapas. E sem contar que isso pode acabar refletindo na família, da sobrecarga da criança, de querer que ele a divergência dos pais, de querer que ele seja atleta, que ele não quer ser atleta, que é saudável, que não é, escola. Cada pequena falha nesse processo vai acarretar dificuldade no futuro. Como eu falei, o exemplo do atleta brincando com as crianças durante o almoço lá que eles estavam. E nesses casos é porque o pai quer mais do que o filho. E aí que a gente tem que ter cuidado. Como nós, professores, a gente tem que identificar isso e saber trabalhar com o pai, saber trabalhar com a criança. A gente pode até, vendo que o garoto tem talento, vendo que ele, a princípio, quer, trabalhar com ele ali, mas sempre sem pular as etapas, sempre respeitando o processo de cada etapa. E se achar que o pai está demais, a gente tem que começar a tolir o pai. Algumas academias lá fora, que eu presto consultoria, eu converso muito isso com eles e geralmente na aula das crianças eles não deixam os pais assistirem, justamente porque os pais vão interferir nesses processos. Então, aula de criança, o pai fica fora. Eu acho super válido. E aí a gente vai cair no conceito puro da pedagogia, que é conduzir a criança. Pedagogia é um conjunto de estratégias, métodos, técnicas de ensino com o objetivo de compreender a educação relacionados à administração escolar, à condução de assuntos educacionais em determinado contexto. No nosso caso, são as lutas. O entendimento da pedagogia possibilita contribuir para a melhora da educação. Aulas de luta. Podendo estudar e aperfeiçoar os processos de ensino e aprendizagem, preparar pessoas capazes de compreender e colaborar com a melhoria da qualidade que se desenvolve a educação, criando interesse e cuidado para formar uma boa geração. Esse que é o conceito raiz da pedagogia. Tá? E a gente vai direcionar isso para qualquer área, para a luta, para qualquer esporte, para atividades do dia a dia. Aí agora a gente vai começar a entender como isso tudo interfere na nossa rotina, no nosso do dia a dia. O desenvolvimento motor, que a pedagogia interfere, o desenvolvimento das pedagogias interfere, está relacionado com os golpes que a gente pode fazer, as posições, os rolamentos. Pessoas que têm dificuldade de fazer um rolamento, às vezes eles têm a dificuldade que anterior ao movimento, uma dificuldade de equilíbrio, uma dificuldade de
eu tive um atleta que eu trabalhava, por exemplo, que ele falou: Ítalo, eu não consigo dar rolamento. Quando eu era criança, eu sofri um acidente de carro, voei para fora do carro, rolei, e isso me causou um trauma. Então, eu não consigo abaixar a cabeça e rolar porque eu fico com esse trauma dentro de mim, não consigo fazer. E aí a pedagogia vai entrar. Como? Fragmentando a atividade, criando várias propostas para ele, para que ele vá perdendo esse medo. Tá? Então, o que a gente fez? A gente utilizou das frações de movimento para ajudar o desenvolvimento motor dele. Tá? E aí a gente vai para o golpe, para tudo. Eu trabalhei muito tempo com criança, dava aula de jogo muito tempo para criança. A gente vê que determinado golpe, o aluno só consegue fazer quando ele aprende um anterior. E esse um anterior não está relacionado somente com a técnica, progressão técnica, mas sim com equilíbrio, com a pegada no kimono, e por aí ele vai desenvolvendo. Até nas regras, a gente vê essa parte de progressão pedagógica atuando, que seria na adequação e desenvolvimento. Um exemplo, sim, simples de entender são os golpes proibidos. Alguns golpes proibidos para as crianças é por conta do desenvolvimento fisiológico, tá? E alguns, já para os adultos, por exemplo, é por causa da progressão de defesa do golpe, como a chave de pé. Na faixa azul, vamos falar do adulto. Ele pode fazer a chave de pé reta, porque é um golpe teoricamente muito mais fácil de defender. Já a americana no pé só é liberado para faixas marrons e pretas. Por quê? Porque ele exige um domínio corporal, um domínio técnico, um conhecimento de movimento mais avançado. E aí entra o processo pedagógico. A gente não pode querer que o cara corra se ele não aprendeu a andar. Usando esse mesmo exemplo, uma das vezes que eu fui para Abu Dhabi ministrar treino, conversando com os professores, e até fui percebendo num aulão que eu ministrei lá, que o árabe, criança, ele tinha muita dificuldade para correr. Ele tinha um desequilíbrio, ele não conseguia impor ritmo, ele não conseguia botar velocidade. Por quê? Por causa da vestimenta, da candura, que é tipo um vestido que eles usam e que limita muito o movimento de pernas. Então, quando você libertava o movimento dele, tirando aquela candura, e pedia para que ele executasse uma passada longa, ele não conseguia, justamente por causa disso. Então a gente tem que, mais uma vez, organizar, respeitar os processos, fragmentar, para ver como a gente consegue fazer para extrair o movimento daquele indivíduo. Assim como a condição da nossa aula, o desenvolvimento das capacidades mecânicas e energéticas. Energéticas, eu falo um pouco sobre o alto rendimento. As capacidades mecânicas têm tudo a ver com o que eu acabei de falar, com o exemplo do árabe correndo, com o exemplo do cara que não sabe fazer, não conseguia fazer o rolamento porque ele tinha fobia. Isso a gente vai utilizar na condição da aula. As capacidades energéticas, já falando do alto rendimento, é respeitar o processo de desenvolvimento dos sistemas energéticos. Eu não posso querer que o cara trabalhe uma potência se ele não trabalhou as fases anteriores. Ele vai até atingir uma potência, só que aquém do que ele atingiria se tivesse desenvolvido anteriormente outras valências, como força, por exemplo. Quanto mais eu desenvolver a força dele anteriormente, mais ele vai desenvolver a potência quando eu for trabalhar essa potência dele. Entendeu? Assim é como a capacidade aeróbica, capacidade anaeróbica, isso tudo. A gente tem que respeitar sempre os processos e entender que a gente só consegue fazer o 3 quando o 2 foi bem feito e quando o 1 foi bem feito. São as etapas do processo. Eu ministro aula de jiu-jitsu há muito tempo. Isso aí é uma foto da minha academia. E ali eu uso muito como aprendizado. Justamente para entender o indivíduo, para entender que cada um é de um jeito e que as informações que eu dou para um podem ser entendidas diferente pelo outro. E esse é o nosso grande laboratório. Somado à experiência, à formação acadêmica, consegue se desenvolver muita coisa ali.
E o professor que não tem formação acadêmica, mas que começa a entender isso tudo, ele vai desenvolver um excelente trabalho. Porque respeitar todo esse processo é fundamental para o desenvolvimento e desempenho do indivíduo em todas as áreas. Cada etapa do processo de treino está diretamente relacionada com o objetivo final e construção do atleta praticante. A aprendizagem motora é o processo de transformação pelo qual passa a pessoa, sobre as quais atividades físicas interferem. A prática da atividade física, no primeiro segmento do ensino fundamental, não deve se priorizar a aquisição de gesto motor esportivo, e sim melhorar os movimentos que norteiam o dia a dia da criança. Isso é Piaget, que é um dos pais da pedagogia. Ele ainda diz que a criança forma o seu conhecimento a partir do envolvimento com o meio, e essa interação é gerada pelo movimento, sendo o movimento a primeira forma de comunicação da criança. É ideal seria desenvolver atividades lúdicas, jogos, movimentar-se e outras formas de atividades motoras no intuito de facilitar o desenvolvimento, tanto a nível psicomotor, cognitivo e, evidentemente, o afetivo e social. E aí vai entrar esse gráfico aí. Esse gráfico não, essa está aí na tela. Quando a gente vai fazer uma atividade, a gente tem que entender qual é o objetivo dela. A partir do momento que a gente entendeu o objetivo dela, a gente tem que entender que cada pessoa, cada indivíduo vai entender aquele movimento, aquela ação de formas diferentes. E a gente tem que fracionar, né, se for um ensinamento de uma técnica, de um golpe, a gente tem que fracionar aquilo da melhor forma possível, passo a passo, seja de combinação de soco, seja de uma entrada de queda, seja de uma raspagem. A gente tem que entender que a gente tem que fracionar aquilo ali para que todos entendam. Não adianta eu ensinar, se eu tenho uma turma com 20 alunos, eu usei palavras e gestos que só 10 entenderam. A culpa dos outros 10 não terem entendido é do processo pedagógico falho que eles tiveram ou que nem tiveram. Um aluno faixa branca com 40 anos nunca praticou nada de atividade física e chegou na academia. A gente não tem como culpar ele. Então a gente tem que entender que ele vai receber a mesma informação que eu vou dar para faixa preta. E aí eu tenho que fracionar aquilo ali, se for o caso, separo. Eu às vezes separo muitos alunos, ó, faixa branca, azul para um lado, faixa marrom, preta para o outro, faixa roxa ali, para a gente poder fracionar. Visto isso, a gente identifica aonde pode estar as falhas, por que ele não conseguiu entender a transmissão da informação, por que ele não conseguiu entender o que foi pedido ou o que foi visto, e fraciona de novo, executa. Executou, a gente chegou no objetivo, ótimo. Não chegou, fraciona, identifica, fraciona, executa. Tá? Esse é o processo que a gente tem que ter durante a nossa aula, para que o aluno consiga entender e executar realmente o que foi pedido. Vamos entender um pouquinho o movimento. Nessa foto aí está o Mateuzinho, o atleta deve ser, a gente já treina junto há muito tempo. E justamente para a gente treinar junto há muito tempo, ele já tem todo o entendimento de como funciona o meu processo do desenvolvimento da performance dele. É o processo pedagógico do treinamento dele. Ele já entende tudo, ele já sabe tudo. O que eu quero em cada fase, o que a gente vai trabalhar. Se ele está com luta marcado, o trabalho vai ser assim. Se ele não está com luta marcado, o trabalho vai ser assado. E por que isso se dá? Pelo tempo que a gente já treina junto, então a gente já tem a sintonia de eu saber explicar para ele o que eu quero e dele entender o que eu estou falando. Isso tudo, eu estou dando o exemplo macro, tá? Estou dando o exemplo do alto rendimento, só que a gente vai sempre estar voltando lá atrás. No final do curso eu vou falar um pouquinho mais de alto rendimento, aí vocês vão entender às vezes porque eu faço leve atrás. A aprendizagem motora é um processo de transformação. Como eu falei, segundo o próprio Piaget, da desenvolvimento de nível cognitivo e, evidentemente, social, afetivo, tudo. Então, esse processo de transformação vai fazer com que ele desenvolva
tudo que eu estou pedindo. E aí nesse processo de transformação, a gente vai entender o que são os movimentos para que esse processo de transformação aconteça. E não podemos pular as etapas. Quais são as etapas do processo de movimento? A gente tem esses três etapas que são as mais importantes. São de reflexos rudimentares e fundamentais. A criança ela vai estar sempre explorando o ambiente graças à capacidade de movimentar. E é através do movimento que ela começa a entender sobre ela mesma. O oferecimento das experiências ricas em movimento será muito importante para a aquisição de movimentos mais complexos, já que movimentos adquiridos na infância formam a base de tudo que vai vir depois. E aí, voltando a falar desses movimentos complexos, é o que eu falei para a gente deixar o atleta jovem treinar nas atividades complementares, ginástica rítmica, ginástica olímpica, capoeira. Movimentos globais devem ser estimulados para que a criança desenvolva para conhecer o seu próprio corpo. Saber explorar e dominar os seus membros, o tamanho do braço, perna, tudo. Isso porque essas estruturas neurológicas estão em formação. E todo esse processo, inicialmente, é reflexo e percursor de movimentos voluntários. O professor desempenha um papel fundamental e primordial na seleção de atividades. Mostra o movimento, auxilia o aluno nas escolhas, faz com que o aluno passe a entender. E a gente vai entrar exatamente nesses três aspectos. Os movimentos de reflexo. Os movimentos de reflexo compõem o repertório motor dos seres humanos. São controlados inconscientemente e são necessários à sobrevivência. Movimentos involuntários e automáticos considerados como base para o movimento voluntário. Manutenção da postura é o movimento mais voluntário que a gente tem. Manipulação, pegar, receber, movimentos de locomoção, andar, nadar. E a partir dos 3 meses de dentro do útero, até 1 ano, é a parte que ele mais vai se desenvolver. Tá? Daí a gente parte para os movimentos rudimentares. Movimentos rudimentares são movimentos mais simples e são a forma básica de movimentos voluntários que são solicitados para a vida. Apresentam 2 estágios. O estágio de inibição, de 1 ano até 1 ano e meio de idade, e o estágio de pré-controle, de 1 ano e meio até 2 anos de idade. E daí a gente parte para o conceito de movimento fundamental, que é considerado como aperfeiçoamento de movimentos rudimentares e representam o período no qual a criança está envolvida ativamente na exploração, no experimento de suas capacidades, como andar, correr, saltar, arremessar, tudo. Apresenta 3 estágios: o inicial, de 2 a 3 anos, o elementar, de 4 a 5, e o estágio maduro, de 6 a 7, que é o estágio que vai importar para a gente. Tá aí cada estágio. Tá? É a partir daí que a gente vai trabalhar. A partir daí que a gente vai criar a base para tudo que a gente vai fazer lá na frente. O estado geral, ou transição, são as crianças que são propensas a inúmeras habilidades aplicadas de forma geral. Se você botar qualquer criança para desenvolver atividades gerais nessa faixa etária, ela vai absorver uma gama de conhecimento muito grande. O mais nova também funciona. Eu peguei os 3 aspectos mais importantes, os que mais se desenvolve esse trabalho. O estágio específico, que é de 11 a 13 anos, e quando eu falo específico, não estou querendo falar em relação à técnica específica, e sim desenvolvimento específico. Ela começa a determinar, a enxergar o interesse de atividades esportivas e começa a estreitar para qual tipo de atividade ela vai fazer dentro das modalidades diferentes. E o especializado, que é a partir dos 14 anos, o indivíduo passa a eleger uma modalidade de preferência. Geralmente que tem mais afinidade, as que propiciam melhor autoestima. Eu, quando comecei a trabalhar com preparação física, eu fiz um curso com a Seleção Olímpica de Cuba, de boxe. E eles falavam muito disso. Eles chamavam de Aldo Senho. Eles começavam, na verdade,
aos 6 anos de idade e iam até os 18, por isso que era ludocênio, que eram os 12 anos. Eles dividiam basicamente essa forma que está aí. E como é que eles faziam? As crianças de 6 a 10 anos praticavam atividades físicas gerais. E nesse processo de 4 anos, eles iam vendo quais crianças tinham uma melhor predisposição para alguma atividade. Crianças que tinham característica mais de força, crianças que tinham característica mais de movimentos mais explosivos, crianças com característica de mais resistência, de mais endurance. E a partir daí eles iam determinando para qual área específica elas iriam mais. E aí eles iam para a próxima etapa específica. As crianças que têm uma resistência melhor vão para esporte mais aeróbico, que determinem mais resistência física. As crianças que têm mais características de força vão para as lutas. E assim elas iam dividindo as crianças. As crianças foram para lutas. Vou usar um contexto geral. Lutas eles faziam judô, boxe, luta livre, luta olímpica, né? Eram lutas, eles iam praticando as lutas. E aí, a partir dos 14 anos, se especializava a criança. Elas praticaram essas 3 modalidades. Não, mas você tem um entendimento melhor com o judô, você é melhor na luta olímpica, você é melhor no boxe, por N aspectos, pelo um trabalho de coordenação de perna melhor, um trabalho de os braços mais longos, o corpo mais alto, o cara do judô era mais atarracado, estava em desenvolvimento. Então eles iam fazendo essas diferenciações a partir dos 4 anos para quando chegasse ali aos 14, direcionar para cada esporte cada criança ia. Tanto que Cuba foi a potência no esporte durante muitos anos. E era basicamente isso que eles faziam. Essa era a progressão do desenvolvimento esportivo em Cuba. Mas dentro de cada fase dessa, a gente vai entrar em outras 3 fases. Que são as bases, tá? Primeiro ali a gente tem a cognitiva, a segunda associativa e a autônoma, que é o topo da pirâmide. Que são as fases de aprendizagem, que determinam qual tipo de instrução deve ser apresentado ao indivíduo. A fase cognitiva, que é a base de tudo, o aluno é capaz de focalizar a sua atenção em outros aspectos que envolvem a execução de movimento, visto que o movimento já foi automatizado. Desculpa. Seria a fase autônoma. Vamos voltar aqui. Na fase cognitiva, o indivíduo não consegue forçar sua atenção para estímulos mais importantes. Se deixa levar por outros estímulos, com o ambiente, ele está interagindo muito com o ambiente do que com o objetivo final. Nessa fase, a gente tem que trabalhar o objetivo da tarefa. Nenhuma tarefa deve ser tratada como nova, deve sempre fazer associações com tarefas anteriores. Uma é o avanço da outra, fazendo com que ele já entre na tarefa tendo o mínimo de conhecimento devido ao anterior que a gente fez. Ele vai procurar entender qual é a meta da tarefa, que é solicitado realizar e assim ter uma ideia de movimentos que devem ser executados, passando progressão por progressão. A segunda, que é a parte do meio, que é a associativa, ele já tem um conhecimento melhor sobre o movimento completo e a necessidade para realizar aquele movimento, aquela determinada ação, aquele objetivo final. O aluno apresenta um bom entendimento da meta, dos objetivos e passa a correlacionar com os movimentos que ele escolhe, que ele tem mais autonomia, o que vai levar a uma significativa diminuição de erros. Na fase cognitiva, o aluno ainda erra muito. Ele já começa a diminuir os erros sabendo, por exemplo, um arremesso de basquete. Um arremesso de basquete, a grosso modo, ele é um cálculo que o seu corpo faz do peso da bola, da distância que você está e da força que você tem que fazer. A fase cognitiva ele ainda vai errar muito, ele vai acertar um, vai errar outro, vai acertar um, vai errar outro. Na fase associativa, esse entendimento já é mais automático. E aí sim a gente vai para a fase autônoma. Mais uma vez, desculpem aqui o erro. O aluno já é capaz de focalizar a sua atenção em outros aspectos que envolvem a execução do movimento. O movimento já foi automatizado.
Não existe variação entre uma tentativa e outra. O processo paralelo, execução, tarefas, outras atividades, não o movimento em si, é o que ele vai focar. No alto rendimento, esse mecanismo passa a antecipar ações do adversário. Ele já consegue, pelo posicionamento dele, do adversário, de como as coisas estão, de automatizar esse movimento, de conhecer esse movimento, já saber o que ele vai fazer. Só que a gente começa a, de fato, trabalhar com ensino e trabalhar com expectativa. Deixa eu... Tá. Todo aluno ele vai divergir do outro. Isso é uma regra geral. E assim a gente deduz que a mesma informação não tem o mesmo significado para todos. Uma mesma informação pode provocar diferentes níveis de motivação. Não existe um método único de ensino padrão que vai abranger todo mundo. E aí, vamos começar a perceber que os alunos vão se dividir exatamente nisso. No nível de habilidade que eles têm, cada um tem um nível de habilidade diferente. O nível de conhecimento que eles têm, cada um tem um nível de conhecimento sobre a atividade diferente, ainda mais quando a gente está falando de uma academia normal, que as turmas são misturadas e os grupos são mistos. Vamos levar em consideração a aptidão física de cada um. Você tem um aluno que ele é mais sedentário, você tem outro aluno que já é muito mais ativo, e ele vai responder de uma forma diferente no nível de conhecimento, no nível de habilidade de um do outro vão ser diferentes. E a expectativa de aprendizagem. Eu, no meu início no jiu-jitsu, eu sempre gostei muito de treinar em pé, porque eu vinha de judô. Então, quando tinha em pé, a minha expectativa era melhor, até porque era o dia que eu podia, às vezes, dar uma dura no cara que só me batia no chão. Ah, mas hoje em pé, hoje eu vou fora. Então, é a expectativa de aprendizagem. Entendendo todos esses processos, a gente consegue entender o desenvolvimento do aluno, por que alguns desenvolvem mais do que o outro, e como a gente pode interferir e contribuir na nossa aula para isso. Quando a gente estabelece meta, a gente consegue melhorar muito a nossa aula. Justamente por causa da aprendizagem motora. A gente vai criar metas de fácil alcance. A quantidade de horas dedicada à prática da modalidade ela é fundamental, mas a gente tem que ter o cuidado para não para diferenciar o mais e o cansado. Eu até dei um exemplo nas minhas redes sociais essa semana de que uma das culturas que o jiu-jitsu mais traz, uma das heranças, é que a gente só aprende jiu-jitsu treinando cansado. Isso é uma das maiores besteiras do mundo. Qualquer treinador com bases acadêmicas das modalidades que existem por aí sabe que quando você atinge o nível de cansaço, você não consegue desenvolver mais no aspecto motor. O teu rendimento motor cai muito. E com isso o treino para. Eu uma vez estava dando um treino para um atleta que fazia um treino de MMA, era um treino baseado em sistema energético, tá? E ele tinha que cumprir certinho o tempo de ação e o tempo de descanso. E aí quando acabou o tempo de descanso, ele pediu mais um tempo. Não, eu não recuperei, deixa eu descansar mais. Tava um pouquinho mais da metade do treino. Sei lá, tinha 60% do treino. Eu falei, não, parou. Não, mas deixa eu recuperar. Eu falei, não, parou. O objetivo do treino é esse. Se ele não conseguiu cumprir, algo foi errado no processo e ele não consegue desenvolver. Eu não posso mudar o sistema energético no meio da sessão de treino. Então o treino parou. Tá? Eu tive que entender que eu tinha que treinar, não somente exigir que ele se cansasse além do que ele poderia me dar. Por isso que o técnico, o treinador, tem que estar em constante troca de informação ali, observando seus atletas, alunos, procurando estudar tarefas que aperfeiçoem os mecanismos. Quando as fases estão completas, a gente ainda leva em consideração as atividades que necessitam de solução. É o que a gente vai falar a seguir quando eu entrar em atividade aberta e fechada. E aí, muito legal a gente entender isso
na nossa aula. Isso aí é um aspecto que eu demorei um pouquinho a entender, já não foi nem só na faculdade, foi buscando coisa além. E isso é uma coisa muito legal para se trabalhar desde o do público normal ao alto rendimento. Todo ambiente ele está em constante mudança, tá? Então, quanto mais mudança tiver nesse ambiente, mais aberto ele vai ser, uma vez que o praticante terá que processar o tempo todo novas informações. Um exemplo, o jogo de futebol. O jogo de futebol, cada hora a bola está em um lugar, cada jogador se direciona para uma posição, para um movimento que a gente não tem controle. Tá? Você lança a bola numa ponta, a gente não tem garantia do que cada jogador vai fazer. Cada um pode reagir de uma forma diferente. Então essa é uma modalidade aberta. E ao contrário, que o ambiente ele é pouco alterado durante a execução das tarefas, o indivíduo não precisa processar novas informações a todo momento, não precisa ficar entendendo o que está acontecendo. A atividade é basicamente a mesma do início ao final, isso é uma atividade fechada. A atividade mais fechada que eu conheço é os 100 metros rasos. Você escutou o tiro, você sai disparado na máxima velocidade possível, ali em linha reta, até chegar na corda. Então, não existe nada que possa te atrapalhar nesse processo. Não tem um adversário querendo segurar em você, não tem alguém querendo passar na sua frente ali para você ter que desviar, não tem um obstáculo para você pular, nada. É simplesmente larga aqui e para 100 metros na frente na maior velocidade que você conseguir. Essa é a atividade mais fechada que eu conheço. E dentro das lutas, a gente vai entender que isso tudo faz parte do processo pedagógico. Quando a gente começa a partir para o alto rendimento, a gente tem que entender que todas as etapas que eu falei lá atrás, junto com essas atividades abertas e fechadas, tem que estar relacionada. Vamos usar os exemplos de luta para ver aqui, e eu vou falar justamente da mais fechada para a mais aberta. Da atividade fechada dentro da luta, o Uchikomi, no judô, a sombra do MMA, do boxe, do kickbox, elas são atividades fechadas. Não tem nada que te atrapalhe na realização dessa atividade. E a luta, a competição, é a atividade mais aberta que tem. E a gente tem que fazer o processo de uma ponta a outra. Como é que a gente faz o processo de uma ponta a outra? Sabendo fracionar tudo. Como é que eu vou fazer o meu aluno passar da atividade fechada para a atividade aberta? E esse processo demora anos, tá? É muito comum isso a gente ver no adulto que nunca competiu, vai competir a primeira vez com poucos dias. Dias não, né? Com poucos meses de academia. Ele chega, pô, senti adrenalina, senti isso, aquilo. Na verdade, o que ele sentiu foi o impacto de sair de uma atividade fechada, média ali, para uma atividade aberta. Ele sentiu esse impacto, ele sentiu essa diferença porque os processos não foram respeitados. Então, como é que eu vou fazer? A gente vai trabalhar, como eu falei, ali no Ticome, na sombra, fazendo atividade de drill sozinho, rolamentos com ele, deita, levanta, isso, aquilo, aquilo outro. Qual é o segundo processo? Em dupla. Fazer uma sombra em dupla, um drill em dupla, tá? O Ticome em dupla, um faz, outro faz. A partir daí, são atividades combinadas, tipo joga-joga, que o judô faz, no kickbox ali, na luta de trocação, seria uma, uma atividade de luta direcionada, tipo, eu jogo jab direto, chuta, e você responde com gancho, upper e um cruzado. Aí eu fico fazendo, você fica fazendo. Eu já sei o que você vai fazer, você já sabe o que eu vou fazer, você espera o time, você absorve e responde, absorve e responde. E daí a gente vai abrindo. Eu vi muito um trabalho muito legal que eles chamam de uma escolinha de boxe, né, que seria um boxe direcionado. Boxe, kickbox, para MMA, enfim. Eu escolho, vou fazer individual, vou fazer três movimentos e o indivíduo B responde com um soco. Aí o indivíduo A tem que fazer jab direto e o terceiro a sua escolha.
Aí depois que o individual A fizer o terceiro movimento, o B responde com um soco afastando, com um jab afastando. Aí eu vou treinar com o cara. Eu sei que ele vai me dar um jab direto e mais alguma coisa. Então eu já vou meter esse papo jab direto, eu vou matar, eu vou sair a cabeça, eu vou andar para trás, mas eu sei que vem o terceiro golpe. O terceiro golpe eu não sei qual é. E aí eu vou estar me acostumando a perceber o movimento dele, perceber as informações que o corpo dele me dá para poder absorver, bloquear e responder afastando. E aí a gente vai. No jiu-jitsu dá para fazer também. Por exemplo, olha, vai começar, vai raspar, o cara de cima aceita a raspada e a partir daí você faz alguma ação. Ah, raspei e vou sair no braço. Raspei e vou cair no joelho na barriga. Raspei e vou tentar montar direto. Ou seja, o cara sabe que vai ser raspado, a partir daí ele determina a ação que ele tem que fazer. Entendeu? A gente está abrindo toda a atividade. Qual seria a próxima etapa da atividade aberta? Seria uma luta, um sparring, né? Ali dentro da academia, um contra o outro, já é uma modalidade aberta. Qual seria o próximo passo? Alguns esportes fazem isso, eu sou muito fã disso quando as equipes MMA fazem. A gente chama de top de competência. O que, que é? Simula uma competição dentro da academia. Ó, daqui a 10 dias a gente vai fazer uma competição, um contra o outro, vai ter árbitro, vai ter mesário, o clima muda. E aí você já faz com que o teu aluno, principalmente o iniciante, comece a entender o que, que ele vai encontrar lá na competição. Para quando chegar lá, ele já está um mínimo ambientado. Uma vez também lá em Abu Dhabi eu tive a oportunidade de botar isso em prática. Uma vez eu botei com os garotos mais novos, super de boa, os garotos entraram numa adrenalina. E outra vez eu quis fazer com as faixas pretas. Aí um amigo meu falou, não faz não, que vai dar ruim. Não faz porque, cara, os caras aqui não sabem brincar, não. Então botar um contra o outro aí, arte, tudo vai virar porrada. Melhor não fazer. Mas isso é um exemplo de uma atividade muito aberta que seria mais próximo da competição, para justamente que o cara perceba como ele muda, perceba como ele reage e como é que vai ser lá na competição. E a atividade mais fechada possível que a gente tem é a própria competição, é o objetivo final ali, o dia da competição. Então, reparou como é que a gente fez a transição em tudo? Como é que a gente fez a progressão pedagógica em todas as atividades? E aí, dentro disso, a gente tem que entender o, os mecanismos que o corpo sente, o, o, as partes um pouquinho mais, assim, digamos assim, fisiológicas do corpo. Eu fiz esse gráfico para vocês entenderem que a atividade fechada usa mais os órgãos sensoriais, os mecanismos perceptivos. A, a transição da fechada para aberta utiliza mais os mecanismos de efetor, mecanismos decisórios, e a aberta é a tomada de decisão. Não necessariamente a gente precisa seguir as setinhas. O órgão sensorial sai para efetor. Não necessariamente isso aí não. Isso aí acaba entrando mais com o tipo de gráfico que eu usei. Tá? Mas na atividade fechada a gente requer mais isso, a transição mais aquilo, e da aberta é a tomada de decisão. Tá? Os órgãos sensoriais são os responsáveis por captar as informações ambientais. Nas lutas, a visão informa o padrão de movimentação do adversário, o tato permite perceber as pegadas do adversário, a propriocepção permite perceber onde estão localizados os membros do corpo e que a distância eles estão. Eu já tive a oportunidade de treinar com atletas cegos. Óbvio que você começa segurando o kimono, mas você não começa segurando o kimono para saber onde o seu adversário está. Você começa segurando o kimono para que o seu tato e a sua propriocepção faça com que você entenda para onde o seu adversário vai, como é que ele vai se mexer. Então, para isso que você começa segurando no kimono, são seus órgãos sensoriais trabalhando. Os mecanismos perceptivos, eu acho que falei proprioceptivo, falei errado, é perceptivo, são os responsáveis pelas interpretações dessas informações, armazenam em situações futuras, ou seja, verifica o que é relevante para aquele momento, permitindo discriminar quanto deslocamento do adversário percebe a execução de um golpe ou não, ou quando um golpe é utilizado apenas como preparação para outro, uma finta. Essa é a nossa percepção, nosso mecanismo perceptivo junto com o mecanismo sensorial trabalhando.
O mecanismo efetor é responsável pelo detalhamento do plano de ação a ser executado, programando a resposta envolvendo a organização hierárquica e sequencial de movimentos a seguir. Por exemplo, quando a gente toma um armlock na guarda, a primeira coisa é jogar o peso contra o movimento do golpe, tentando suspender o quadril do cara. Quando a gente supra essa necessidade, a gente começa a refinar os movimentos de ação. A velocidade que esse mecanismo decisório trabalha vai ser o diferencial do atleta de alto rendimento para o atleta comum. Se a gente pensar nas lutas de trocação, a percepção do golpe, do soco, começa na forma que o cara pisa no tatame, na forma que ele projeta o quadril. A gente começa a perceber aquilo tudo ali para tomar a nossa decisão. E o mecanismo efetor vai trabalhar também nisso, pelo detalhamento do plano de ação executado, programando a resposta envolvendo organização hierárquica, isso aí no mecanismo decisório, junto com o efetor, que é a partir das informações internas e externas. Por exemplo, quando o adversário realizou um golpe, a gente fez a leitura lá do quadril dele, por exemplo, do soco, da passada, do movimento de quadril, a gente fez todo esse mecanismo decisório. Vai fazer o quê? Ele vai fazer, no caso do soco, que a gente ande para trás, que a gente sai com a mão, que a gente joga a cabeça. Então são os dois mecanismos trabalhando juntos para que cheguemos na tomada de decisão. O atleta que tem a capacidade de processar mais informações de maneira mais eficaz tem mais chances de alcançar o melhor desempenho, pois consegue tomar a melhor decisão, ou seja, é o feedback. Ele trabalhou com órgão sensorial, perceptivo, efetor, decisório para tomar uma ação. E todos esses órgãos foram trabalhados e desenvolvidos nas atividades anteriores. Aqui mais uma vez eu trago a foto do Matheus e eu vou explicar por quê. Entre os múltiplos estímulos que são captados, apenas alguns são selecionados dentre as diversas possibilidades, como eu falei no caso do jab. A gente tira com a mão, sai para trás, joga a cabeça. Para possibilitar a resposta, apenas uma é executada. A dificuldade resiste a antecipar qual será a empregada para o adversário. Essa luta do Matheus foi no final do ano passado no UFC, que ele fez um belo nocaute. O adversário dele jogou uma sequência de 2, 3 vezes o mesmo movimento. E quando ele sentou no corner, ele já tinha estudado o adversário, e um dos treinadores avisou: Matheus, ele está usando a sequência que a gente percebeu. Joga um cruzado por cima. Isso é o macro de tudo que a gente conversou. O Matheus já tinha percebido, já tinha feito a leitura e ia trabalhar ali em cima. Voltou para o segundo round, não deu outra. O cara tentou a primeira, na segunda vez o Matheus respondeu por cima, pegou, o cara caiu. Tá? Foram todos os mecanismos que ele fez, porque não adianta só ele saber o que o cara vai fazer e executar por cima. Ele tem que saber o tempo de ação, de resposta, saber como é que ele vai se comportar na hora da ação do adversário, saber onde vai estar o corpo do adversário no movimento, saber onde vai estar o corpo dele no movimento. Tudo isso para poder desenvolver a contragolpe, para poder desenvolver a ação final. Isso se chama tomada de decisão. Fundamental no processo de aprendizagem combinar todas essas técnicas. Quanto mais tomada de decisão a gente tiver de forma treinada, quanto mais rápida ela for, melhor vai ser a nossa resposta. E agora eu já estou entrando um pouquinho no alto rendimento. Não vou me estender muito, tá? Porque o alto rendimento nada mais é do que tudo aquilo que foi trabalhado nas fases iniciais, nas fases das crianças, do processo todo, todos aqueles processos respeitados. Quando a gente entender e respeitar
e executar todos aqueles processos, a gente vai criar um atleta de alto rendimento muito mais completo. Estava conversando hoje lá no CT da Refinaria de Manguinhos com os atletas de lá, justamente um pouco disso, que às vezes o atleta ele se espelha no ponto fora da curva. O ponto fora da curva ele sempre vai existir. O ponto fora da curva é aquele cara que, vamos falar aqui de pedagogia, que nunca viu luta até os 17 anos de idade, entrou numa academia, se apaixonou, virou um furacão aos 20 anos, entrou no UFC, 25 se tornou campeão. Esse é o ponto fora da curva. A gente não pode achar que todo cara que fizer o mesmo processo que ele vai conseguir chegar. A grande maioria dos atletas passa por todo esse processo, passa por toda essa progressão. Se você pegar os maiores países com tradição nas lutas e nos esportes de um modo geral, você vai sempre ver que eles têm uma base enorme das crianças e aquilo ali vai afunilando. Por quê? Por mais que você respeite todo o processo, nem todas aguentam e algumas percebem que não querem aquilo. E vai se afunilando justamente porque o processo pedagógico ele é tão, as etapas são tão finas, são tão delicadas que o cara que não vai se enquadrando ali, ele vai ficando para trás, ele vai ficando para trás e não consegue chegar no alto rendimento. O, quanto mais a gente cercar de processos ao nosso atleta, ao nosso aluno, quanto mais a gente fracionar, quanto mais a gente analisar, organizar, explicar, fracionar, mais detalhada aquela informação vai chegar para o nosso atleta, para o nosso aluno, e melhor ele vai conseguir desenvolver. E mesmo assim, não é um processo de 1 mais 1 igual a 2, tá? Por isso que a gente tem que estar entendendo aquilo tudo, por isso a gente tem que entender muito dessa parte de atividade aberta e fechada. Isso aí, quando a gente começa a trabalhar com um cara que é base não, desculpa, que já chegou com uma idade avançada ali, 14, 15 anos, quando a gente começa a desenvolver o trabalho com ele, a gente percebe quanto isso é importante para ele, desenvolver essa parte de passar pelos processos do aberto e do fechado, porque ele pulou muita etapa. Então a gente tem que ter todo esse cuidado por mais que tenha pulado a etapa, ele tem que entender como é que ele vai reagir ali, vai tudo. Tem muito garoto, cara, que chega na academia, chega no CT, eu quero ser lutador, mas nunca lutou na vida. E aí, se ele não, ele pulou essa etapa, ele pode até ser lutador, pode até ser um grande lutador, um grande campeão, mas ele vai ter que passar por um processo um pouco mais árduo, justamente porque os processos pedagógicos dele foram negligenciados e ele vai ter que se jogar logo nas atividades, respeitando sempre, né, atividade fechada, aberta, mas vai ter que se jogar logo. Qual é o processo, por exemplo, que a gente usa com os garotos lá na refinaria, com os garotos que já chegaram assim pré-adolescentes? Treino, 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 muito treino de conhecimento corporal, luta olímpico. O professor luta olímpico faz um trabalho maravilhoso com esse peso corporal, de movimentação. E aí, a partir que ele vai desenvolvendo essa base de treino no ambiente fechado, ele começa a rodar nas outras atividades de luta, ele começa a rodar nas outras atividades que vão dar conhecimento motor para ele, e aí ele começa a participar de festivais dentro do próprio CT. Aí começa a fazer, às vezes faz intercâmbio, faz um evento pequeno, faz um evento dentro do CT só contra as crianças do próprio CT, que nada mais é do que o top de competência. E ele vai, sem perceber, vai passando pelos processos. Agora ele já está indo bem, já competiu no jiu-jitsu, já competiu no kickbox, já competiu no boxe, está desenvolvendo legal. Às vezes tem cara que não compete no boxe, não gosta de boxe, mas compete no kickbox. Tem cara que não gosta do jiu-jitsu, não gosta do judô, mas compete no wrestling. Foi aquilo que eu falei da expectativa que o cara tem ali, da autoestima que ele gera com cada esporte. E a partir daí ele começa a trabalhar no MMA, começa a fazer o treino de MMA, começa a fazer muita escolinha de MMA, e aí ele vai
para o trabalho de sparring. Mais uma vez ele voltou para a atividade fechada, uma outra atividade, ele migrou da luta individual, né? Do wrestling, do luta individual não, né? Da luta unidirecional, só wrestling, só jiu-jitsu, só boxe, só kickbox, ele migrou pro mixing. E aí ele volta para a atividade fechada, vai fazendo só treinos conjugados, boxe com queda, submission com ground and pound, wrestling com soco e chute, ele começa a misturar ali, mais uma vez, transição, atividade aberta, transição, atividade fechada, transição para atividade aberta. Ele está fazendo o processo, faz um evento pequeno, faz um evento dentro da academia, faz um top de competência, hoje você vai ficar no meio no sparring, aí agora você estreia no MMA amador, partir do MMA amador, aí já se começa a pensar no profissional, sempre respeitando todos os processos. Mas na nossa aula, na nossa academia, público normal, a gente mistura um pouco isso, pode exagerar um pouco no dia, pode segurar um pouco no outro, sempre entendendo tudo. Nossos alunos normais, nossos alunos que estão ali na academia no dia a dia, a gente vai procurar trabalhar muito ambiente fechado, para que ele gere base, para que você não frustre aquele aluno. A pior coisa com o professor, isso eu falo por ser professor durante muito tempo, é quando a gente insiste com o aluno em competir, o aluno vai contra a vontade dele, ele se frustra na competição e desiste da luta. Tá? Por quê? Porque a gente não respeitou os processos. Então, ambiente sempre fechado, partindo para a progressão, buscando a grande variedade de movimentações que ele vai aprender ali. E quando eu falo grande variedade, não é mostrar num dia 4, 5 posições que não tem nada a ver com a outra, não. É justamente mostrar a mesma posição com várias variedades. Vou mostrar uma raspagem de meia guarda. Mostrar a raspagem, ó, variação é essa, segunda variação é essa, terceira variação é essa, e sempre lidando com a expectativa de aprendizagem. Sabendo que um dia ele vai gostar porque é algo que ele gosta mais de fazer, um dia ele não vai gostar. O cara mais fortinho, mais atarracado, vai gostar de passar guarda, não vai gostar de fazer guarda, mas ele tem que passar pelo outro processo. Tá? Dentro do processo, a frustração também faz parte, mas aprender a fazer com que o aluno se frustre e aprender a fazer com que ele perceba que essa frustração só vai gerar benefício a ele. Já no alto rendimento, depois que toda essa etapa foi realizada, todas as etapas foram passo a passo realizados, a gente começa a trabalhar em ambientes abertos, buscando a realidade, e aí a gente entra na especificidade, tá? O trabalho das habilidades individuais não, individuais que eu quero dizer, individual da luta, tá? Do desenvolvimento da luta, do desenvolvimento da habilidade individual do jiu-jitsu, habilidade individual do wrestling, e depois como aquilo ali se conjuga com uma outra modalidade, como que o cara do wrestling passa a trabalhar com soco e chute, como o cara do boxe passa a trabalhar com queda. Isso aí a gente vai mesclando. Ou só no jiu-jitsu, que seja, trabalhando tudo ali por desenvolvimento dele. E buscando sempre melhorar o conhecimento, tanto do aluno quanto do professor. Porque eu costumo dizer, sempre quando dou curso, inclusive, que o conhecimento, ele só agrega. Porque ou você aprende algo que vai fazer diferença para você, ou você aprende algo que foi um lixo e você sabe que aquilo ali você não vai fazer. Então, o conhecimento só agrega. Tá? Respeitar os processos, entender cada tipo de movimento, cada tipo de órgão sensorial que trabalha e tentar levar isso sempre para sua aula. É isso. Muito obrigado a todos. Eu sempre fico feliz de tentar passar o conhecimento para vocês, até porque eu tento passar o conhecimento da forma mais simples possível. Não adianta eu vir aqui só falar de mecanismo celular, de parte psicomotora, psicossocial, e muita gente não vai entender. Hoje em dia, acho que eu sou um dos caras que mais tem atleta, que mais trabalha com atleta de luta, e justamente por ter conseguido levar a preparação física de uma forma simples, de uma forma fácil de entender, desmistificando muita coisa.
E nos cursos que eu dou, nas palestras que eu dou, eu procuro sempre fazer exatamente isso. Levar uma linguagem mais simples para que o cara que é formado na educação física, o cara que é pós-graduado, o cara que é doutorado, ele entenda o que eu estou falando e até vai sempre agregar conhecimento, ele pode me agregar muita coisa também, mas para o professor de luta, para o cara que não tem formação, para o cara que tem a faculdade básica, comece a entender, consiga entender também. Porque todo professor, ele é um cara que ele abre portas. O professor, ele vai passar um conhecimento para o aluno, que aquele conhecimento do aluno vai fazer com que ele abra portas. E o grande objetivo aqui é isso. Se eu puder, através de uma palestra, de um conteúdo bem digerido ali, ensinar para vocês como melhorar a qualidade da aula, como melhorar o ensinamento, como entender o porquê que um aluno faz o rolamento e o outro não consegue fazer, e a gente tem que analisar, fracionar, executar, eu já estou ganhando o meu dia ali, justamente pelo fato de ter conseguido fazer com que um colega, tenha melhorado a capacidade dele de entender e conduzir a aula e tenha facilitado a vida do aluno, tenha melhorado a expectativa de aprendizado do aluno, tenha melhorado o desenvolvimento do aluno, tá? Obrigado mais uma vez, estão os meus contatos aí, me sigam lá no Instagram, espero que gostem desse seu comentário, eu tenho maior paciência para responder todo mundo, só sempre peço que evitem áudios, e é isso, tá? Valeu, rapaziada.